Bom dia, gente querida de Deus, a graça e a paz. Quem fala aqui é pastor Eurípides Mendes. Nós vamos esperar o pessoal chegar. Se bem que no dia de domingo, no dia das mães, o pessoal está mais deixando a mamãe dormir mais tempo, preparando o café da manhã para ela. Mas nós estamos aqui nesta manhã para a gente poder trazer uma palavra sobre a importância da mãe nas nossas vidas. Bom dia, Leia, meus parabéns. Bom dia, Patrícia, meus parabéns. Diva, meus parabéns. Pois é, as mamães podem deixá-las dormirem, gente. Os papais precisam ver essa live, mas quem teve aí a disposição de acordar, eu já vou convidar algumas pessoas. Queria que você também convidasse quem tiver aí com o seu Instagram conectado. Eu vou enviar alguns convites aqui. Gostaria que você fizesse o mesmo. E nós vamos ter esse tempo aqui onde nós vamos trazer uma palavra. Na verdade, minha intenção é ser mais objetivo, só depois orar. Hoje, às 19 horas, nós temos o nosso culto, nosso culto dos dias das mães. Quem vai estar ministrando é a pastora Leia. A pastora Leia vai estar ministrando hoje, mas a pastora Vanessa e a pastora Líbia. Nós vamos ter um tempo lá de muita ministração de Deus. 3 pastoras abençoadas, pastora Leia, pastora Vanessa e pastora Líbia. O culto está com elas hoje. Vai ser um tempo de muita graça de Deus, de muita ministração. E para nós é uma alegria nessa manhã poder começar o nosso dia. Começar o nosso dia aí com uma palavra de Deus para o nosso coração, aí nos dias das mães. Queremos parabenizar as mães. Hoje à noite nós vamos ter uma programação especial com a pastora Leia, com a pastora Vanessa e com a pastora Líbia. Será uma programação especial para o Dia das Mães. Eu coloquei no grupo lá da nossa igreja um videozinho rápido, na verdade 3 minutos, para o Dia das Mães. A gente conseguiu algumas fotos. É claro, se faltar alguém, nos perdoe, não é intencionalmente. Nessa de procurar algumas fotos, com certeza, ainda mais foi eu que editei, a gente acaba esquecendo alguém aqui e acolá. Mas se isso aconteceu, nos perdoe. Queria agradecer pelas pessoas que já estão aí já na nossa live. Hoje nós vamos trazer uma palavra sobre a importância da mãe nos nossos dias. A importância da mãe. Bom dia, minha irmã. Bênção de Deus. Kelly, eu peço perdão aí, porque às vezes eu não consigo ler direito. Simone, paz, minha irmã. Maria Eduarda, acorda a mamãe lá. Não, deixa a mamãe dormir, deixa ela dormir. Feliz Dia das Mães para todas. Nós vamos orar nessa manhã, nós vamos já orar nessa manhã e agradecer a Deus pelas mães, pelo dia de hoje. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Ela pode e tem todo o poder de nos transformar. Muito obrigado. Fala ao nosso coração nessa manhã. Ministra, Deus, aquela palavra que nos coloca naquele lugar assim de muita graça do Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelas mães que são tão significativas nas nossas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Eu tive na minha história uma total ausência da figura materna que me gerou, né? Claro que eu tive meu pai teve uma esposa. Essa mulher me criou lá desde os meus
desde os meus 6, 7 anos de idade, eu tive uma avó. Então, mas ao mesmo tempo eu tive um distanciamento enorme da minha mãe, né? Eu durante a minha infância, minha adolescência, eu devo ter encontrado com a minha mãe 2 vezes. E todas essas 2 vezes foi debaixo de muita agressão, muita. Meu pai tinha uma aversão naquele período, naquela época não tinham leis, né? Então minha mãe com certeza fugia do meu pai por conta das agressões, e meu pai, na ignorância dele, tinha uma aversão. Eu cresci a vida toda ouvindo meu pai falar mal da minha mãe. Isso foi criando no meu coração um sentimento de muito distanciamento da figura afetiva que é minha mãe. E eu carreguei esse adoecimento durante muito tempo na minha vida. Então, tudo que eu vou falar é fruto daquilo que eu tive que aprender na minha história, cura de Deus na minha vida. Eu vivi um tempo de muito abandono afetivo da minha mãe. Por mais que eu tivesse ali a minha madrasta, né? Mas assim, ela era muito jovem, minha madrasta era muito jovem. E quando ela foi viver com a gente, nós éramos 3 irmãos, Adilson, André e eu, né? O André e o Adilson, frutos do primeiro casamento do meu pai, porque minha mãe não queria cuidar da gente, deixou a gente com a nossa avó. Minha avó, com certeza, era muito afetiva, então eu tive ali um sentimento muito bom pelo que eu vivi com a minha avó, mas minha avó faleceu e depois meu pai teve que pegar a gente. Meu pai era caminhoneiro, e meu pai teve que literalmente assumir a gente, porque não tinha quem cuidasse. Eu fiquei ali, mais meus irmãos, um período jogado na casa de tios. Meu tio era muito violento, batia muito na gente. Depois na casa de outras tias, até o dia que meu pai encontrou uma pessoa muito jovem. Meu pai já estava lá com seus 38 anos, e essa jovem, a mãe das minhas irmãs, estava lá com certeza com a sua idade de 16 anos. Muito jovem, tendo que assumir 3 meninos, extremamente adoecidos emocionalmente. E depois aconteceu uma outra separação do meu pai com essa mulher, e aí nós tivemos que de novo ir morar com casa de parentes, de um lado para o outro. Depois meu pai retoma esse relacionamento com essa mulher, que é a mãe das minhas irmãs. Então eu vivi muitas rupturas, muitas separações da figura materna. Isso gerou uma carência muito forte dentro de mim, muito forte. Eu vivi um nível de doença emocional. Eu conto tudo isso no meu livro que eu escrevi, Lidando com as Carências. Além de eu falar desse abandono afetivo que eu vivi da minha mãe, das figuras maternas da minha vida, a perda da minha avó, a perda da minha mãe, a perda da minha avó, a perda da mãe das minhas irmãs, que meu pai teve 3 filhas com essa mulher. E por final, eu acabei vivendo muito adoecimento na minha vida. Acabei me envolvendo num relacionamento com uma moça, que também passei por processo de ruptura com ela e acabei adoecendo mais ainda. Então minha vida foi marcada por muitas perdas de figura feminina. Isso me fez me tornar uma pessoa assim, quase não, completamente indiferente a valorizar o sentimento feminino. Eu me tornei um cara onde eu usava as mulheres. É interessante eu estar fazendo uma live para as mulheres, para as mães. Então eu usava as mulheres para poder, de certa forma, e sem consciente, vingar, né? Agredir o abandono. Então, antes de você me abandonar, eu te abandono. Aí eu comecei a colecionar noivados, eu comecei a colecionar relacionamentos, onde todas as vezes que eu sentia que eu ia gostar de alguém, eu abandonava essa pessoa. Foi quando eu passei por um processo de muita cura na minha vida. Quando eu vivi todo um processo de outro abandono,
eu tive que passar por um processo de muita cura na minha vida. E foi a partir dessa cura que eu vivi na minha vida que eu comecei a entender o que eu vou falar para vocês aqui a respeito da importância que é a figura materna na vida de um ser humano. Você já viu aquelas pessoas que avançam na vida? Você já viu aqueles indivíduos que crescem na vida, vira empresário, vira médico, vira político, vira dono de uma multinacional, mas é uma pessoa que não valoriza seres humanos? Ele atropela todo mundo, ele é capaz de derrubar todo mundo para alcançar o que ele quer? Pois bem, pessoas que não sabem valorizar afetivamente o outro, isso é ferida materna. Ferida da figura feminina materna na sua vida. Porque a figura paterna é aquela que nos aponta. A figura paterna é aquela que nos dá destino. A figura paterna é aquela que nos diz aonde nós devemos chegar. E muitas das vezes as pessoas não tiveram dificuldades com figura paterna. Eu não tive dificuldade. Meu pai sempre foi um cara assim. Eu acho que o problema do meu pai é que ele era presente demais. Meu pai foi, por mais que ele dirigisse caminhão, mas meu pai era muito presente, sabe? Meu pai era assim, ele entrava na nossa vida sem pedir licença, em tudo, em tudo, em tudo. Tudo meu pai fazia parte. Então eu não tive dificuldade de planejar, de alcançar, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu me refaço muito rápido. Eu posso passar por um problema aqui, mas eu dou um jeito de me refazer, vamos deixar isso para lá e vamos começar a vida. Agora, isso é figura paterna. Figura paterna é aquela pessoa que nos aponta para o futuro. E isso é importante. Gente que nunca, eu dei uma live sobre isso, né? Eu falei tempos atrás, pessoas que não conseguem chegar em lugar nenhum, pessoas que começam a ler um livro e não termina, pessoa que começa um projeto e nunca vai até o fim, pessoa que não tem medo de ser ousado, tem medo de planejar, tem medo de se projetar. Isso é figura paterna. O pai é que aponta, o pai é aquele que nos diz o futuro. Mas escute, a figura materna é aquela que nos gera afetividade. A figura da mãe na vida de um ser humano é dos significados mais importantes, porque muito mais do que alcançar o objetivo é respeitar, considerar porque o cara que não tem figura materna, ele só sabe usar as pessoas. Ele usa todo mundo para alcançar os objetivos dele. Porque ele não desenvolveu vínculos afetivos. A mãe existe na nossa vida para que nós nos tornemos seres humanos humanos. A mãe existe na nossa vida para valorizar a amizade, para valorizar a família, para valorizar momentos de comunhão, para valorizar momentos de sentar na mesa, para valorizar a mulher, principalmente a figura feminina. Homem, respeita esposa, respeita a figura feminina quando ele encontrou na mãe respeito. Não sei se você sabe, a maioria dos homens que batem nas suas esposas, espancam as suas esposas, foram homens que tiveram muitos problemas lá na infância porque foram espancados por suas mães. Geralmente, quem espanca a esposa é porque foi muito espancado por sua mãe. Eu não estou aqui justificando a agressão física, eu estou explicando o que acontece. É pecado e é crime espancar uma mulher, né? Agredir fisicamente e verbalmente. Mas a gente só aprende a dar valor às pessoas, a gente só aprende a ter amizades duradouras, a gente só aprende a ter sentimentos saudáveis quando a gente recebe isso de uma mãe. Pessoas que não tiveram vínculo materno, pessoas que não tiveram cuidado materno,
são pessoas que deixam amigos com muita facilidade, são pessoas que se desligam com muita facilidade de pessoas que ele deveria ter consideração. Pastor, eu não sei porquê, meu marido, ele parece que não tem alma. Pastor, eu não sei porquê, minha esposa parece que ela não tem alma. Quando você vai olhar na história dessa pessoa, sempre é assim. Você olha na história de uma pessoa que não sabe ter amizades saudáveis, não valoriza relacionamento, não sabe ter vínculos afetivos. Quando você olha para essa pessoa, você vai ali perceber o quanto essa pessoa não teve uma mãe na sua vida, não teve uma mãe. Deixa eu te falar uma coisa para você. Qual deveria ser o primeiro sentimento a brotar no coração de uma mulher? Porque talvez você está falando aí, pastor, mas assim, eu tive filho, eu já ouvi isso de mãe. Eu já ouvi isso de mães. Mães que se sentem culpadas, porque uma coisa é ter dificuldade afetiva, dificuldade de se vincular afetivamente a alguém. A pessoa não consegue, parece que não tem uma chave na cabeça dela que faz ela ter afetividade, carinho, amor, amizade. Claro que a afetividade também é disciplina, a afetividade também é limites, isso também é afetividade. Mas eu estou falando aqui só afetividade na perspectiva do carinho. Por mais que alguém não tenha tido uma mãe, mas ele teve uma avó na vida dele, sabe? Aquela avó que cuidou, que amou, que levantou de manhã cedo, pôs o café na mesa, chamou para acordar, lavou, escovou o dente dele. Por mais que ele não teve mãe na vida, mas ele teve vó. Ele teve aquela tia. Ele teve aquela irmã que cuidou dele. Nós, seres humanos, precisamos de uma figura feminina na nossa vida, porque é a figura feminina que faz a gente ser pessoas afetivas, pessoas que têm amizade, percebe? Gente que gosta de cuidar do outro. Os melhores pastores vieram de mães afetivas. Os piores pastores vieram de mães que o abandonaram. Deixa eu te contar uma coisa para você. Discipular pessoas, aconselhar pessoas, isso é obra do Espírito Santo na minha vida. Eu me sinto extremamente confortável fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Estou abrindo meu coração. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver dentro de um quarto, estudando, o tempo todo estudando, pregando para um celular, para um computador, para mim isso é maravilhoso. Me relacionar com pessoas, é claro que eu tive uma avó, isso me ajudou. Eu poderia ser pior. Eu não tive tanta dificuldade em ter amizade. Tive problema? Tive, porque eu era amigo, mas ao mesmo tempo eu desaparecia. Qualquer coisinha me dava motivo de falar, estou indo embora. E eu sei que isso bate muitas vezes no meu coração. Todas as vezes quando eu me sinto decepcionado por alguém, a primeira coisa que eu quero fazer é me cortar essa pessoa. Porque foi assim comigo. Para eu não sofrer, eu não ligava para minha mãe. Para eu não sofrer, eu não queria pensar na minha mãe. Então a mãe, e hoje infelizmente a gente vive isso, a mãe é aquela que antigamente, quando o parente morria, ela pegava esse menino pela mão e ficava lá do lado do caixão o tempo todo chorando. Aquele menino que via a mãe chorar pelo avô que morreu, pelo pai que morreu, é essa criança que vai aprender a valorizar pessoas quando a gente perde alguém. Hoje nós somos uma geração que a gente nem passa em velório. A gente nem leva filho para velório. Entendeu? É a mãe que pegava lá o bichinho que morreu, o passarinho que morreu, o cachorro que morreu, enterrava com o filho, sabe? Fazia o filho sentir. Mãe é aquela pessoa que chora porque o filho vai embora de casa, chora porque o filho vai casar, porque a mãe sente a dor da perda. A mãe sabe o que é perder alguém. E a mãe tem que passar isso para os filhos.
Da mesma forma que eu não sei se você sabe, a mãe é responsável pela memória dos filhos. A mãe é aquela que vai lá, pega o álbum, sabe? Quando a criança está ali desenvolvendo, ela vai lá, faz a fotinha. A mãe é aquela que pega o álbum e vai lá e senta e faz todo o álbum de retrato. A mãe é aquela que borda o nome de todo mundo. Isso gera história. História tem a ver com memória. História é aquela que produz memória. Pessoas que não tiveram mães, pessoas que não tiveram mães, têm problema de esquecer, sabia? Porque isso, na verdade, foi uma vez que eu fiquei hospedado numa casa, nessas viagens minhas pelo Brasil, eu fiquei hospedado numa casa de uma mulher que ela enxergava apenas, ela falou assim, pastor, coloca a mão no seu olho e fecha e deixa apenas um buraquinho aqui. Eu peguei e coloquei. Ela falou, agora olha por esse buraquinho. Eu olhei. Quando eu olhei, ela falou assim, é isso que eu enxergo. É isso que eu enxergo. Eu enxergo só um pontinho lá no finalzinho de um túnel escuro. O olho dela foi fechando, os dois olhos. E o que aconteceu? Foi uma bactéria, um problema que eu não sei o nome, na época ela me falou, que ela adquiriu na gravidez. Durante a gravidez, ela adquiriu um problema lá na saúde, aonde ela passou a enxergar apenas uma... A Leia acabou de falar, nossa, Eurípides, verdade, minha mãe enterrava os pintinhos que morriam com a gente, tá vendo? A figura materna. E se você é uma pessoa afetiva, se você gosta de amigos, entenda, você teve mãe. Gente, ou vó, ou pessoa... Agora, se a pessoa não teve pai, ela vai ter as consequências. Se a pessoa foi abusada, espancada, agredida pela mãe, ela vai ter consequências. E tem um nível maior de adoecimento materno, que não é esse momento que a gente está falando aqui. E essa mulher começou a falar para mim que ela teve uma bactéria durante a gravidez dela e ela ficou completamente cega. Completamente. Depois de um tratamento que ela conseguiu recuperar uma bolinha lá com o tratamento que ela fez. E ela conta que isso gerou uma depressão profunda na vida dela. Então ela ganhou, ela teve o filho já cega, ela teve o filho já em depressão. E ela conta que esse menino e o marido teve que cuidar dela. Assim, à medida que esse menino foi crescendo, quem cuidava da mãe era praticamente ele. Quem tinha que ela ficou mais... Ela me contou que ela ficou uns 10 anos em depressão. Porque ela só voltou a enxergar, voltou a ter esse tratamento que ela começou a enxergar lá no final do túnel, depois de 15 anos. E ela falou, pastor, ela me contando num café da manhã com o esposo dela, eu demorei muitos anos, 10 anos para eu conseguir enxergar, e eu tive uma depressão, e meu filho cresceu comigo doente num quarto querendo morrer. Querido, esse menino, ela falou, pastor, esse filho meu, ele é uma pessoa completamente desligada de todo mundo. Ele não sabe ter vínculo com ninguém, ele não tem memória da infância dele. Você sabia que eu não tenho lembranças da minha infância? Não tenho. Se você perguntar para mim o que eu fazia quando tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, eu não lembro. Eu só começo a lembrar lá pelos 7 anos de idade, quando eu fui... até porque a memória da gente, a não ser que seja um trauma, o trauma apaga a memória em qualquer período da vida, né? Uma das características que a gente fala sobre trauma é que o trauma tem a capacidade de apagar a memória do ser humano. Você sente algo, mas não sabe por quê. Quando você vai descobrir, é um trauma que você viveu. A ausência da mãe é um tipo de trauma na nossa vida que a gente apaga a nossa infância. A gente apaga. A mãe, ela cuida da memória da casa. A mãe é aquela que coloca retratos na parede. A mãe é aquela que tem o álbum. Então, mães, você consegue entender a importância do que você significa na vida? Você é a pessoa que produz seres humanos saudáveis. Tem uma expressão que se usa, seres humanos lúcidos.
Você ensina as pessoas a considerarem o outro, a enxergarem o outro, a valorizar momentos de amizade, momentos em família, momentos afetivos. Mães, aí eu sei que é chato falar isso logo nos Dias das Mães, mas é importante a gente falar isso. Mães que abandonam seus filhos, produzem cidadãos, produzem seres humanos insensíveis ao outro, produzem seres humanos com dificuldade de relacionamento. Qual deveria ser o principal sentimento que um ser humano deveria ter nos primeiros anos de vida? Claro que é um sentimento inconsciente. Alguém disse, né, a Cristiane disse, nossa, é engraçado, eu também não me lembro da minha infância, só me lembro dos meus 11 para frente. Amado, se você for analisar a sua história, possivelmente, com certeza, você foi uma pessoa que teve muita ausência de mãe. A gente vive uma geração onde as mães estão carregando a família nas costas. Uma geração de mães solteiras, uma geração de mães que estão o tempo todo no mercado de trabalho, trabalhando, correndo atrás do sustento da casa, porque o homem é passivo, porque não tem a figura paterna dentro de casa, e essas mães acabam levando esse menino para a escola, deixando esse menino na creche. No meio daquela meninada toda, a criança não faz vínculo. Ela está no grupo, ela está na multidão. Salvo, verdade, pastor. A Geis, verdade, pastor. Na casa da minha mãe tem retratos de todos os filhos na parede. Hoje em dia, com esta nova era virtual, nem foto ninguém revela. Eu tenho mania de foto. Eu gosto de colocar foto para todo lado, porque os meus filhos precisam ter memória. A gente tem que sentar com os nossos filhos, mostrar o álbum de fotografia no dia do casamento. As mães têm que sentar com seus filhos e produzir momentos de memória da história. Olha a sua bisa aqui, olha esse vô seu aqui, olha, por mais tragédia que foi, por mais difícil, gente, vocês conhecem a minha história. Meu pai assassinou meu irmão. Meu pai pegou 8 anos de cadeia porque matou meu próprio irmão. Entende? Ele assassinou o próprio filho. Agora, meus filhos não crescem com essa memória. Ó o vovô aqui, ó o vovô pescando, ó o vovô. Eu resgato uma memória afetiva. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus teve que curar isso dentro de mim. Eu não aprendi isso com ninguém, não. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Detalhe, o Espírito Santo tem atributos maternos. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma figura feminina, não. O Espírito Santo tem atributos maternos. Geralmente pessoas que têm problemas com o Espírito Santo, são pessoas que tiveram problema com suas mães. Entendeu? E esse vínculo afetivo é muito importante. Essa história na nossa infância com a nossa mãe é muito importante. Então, a criança tem que ser desejada. A primeira coisa que os pais deveriam fazer quando eles têm as suas mães, quando eles querem ter filhos, eles deveriam desejar a vinda dos seus filhos. Você sabia, mãe? Eu vi uma pesquisa, eu não estudei isso direito, eu preciso estudar isso melhor. Essa semana eu vi um estudo que está desmentindo que o óvulo, que o espermatozoide, quando vai fecundar o óvulo, ele vem naquela corrida da vida, e ele vem com aquela corrida da vida e vai lá, entra no óvulo e vai lá, o que tem mais força é como se fosse um estupro. Ele entra no óvulo. Eu vi um estudo de que eles conseguiram fazer uma outra gravação, porque tudo que a gente vê é computação gráfica. Eles conseguiram fazer uma gravação aonde eles conseguiram filmar que, na verdade, não é o espermatozoide que
penetra o óvulo. Não é o espermatozoide que vai lá de maneira grosseira e vence, não. Eles estão mostrando agora um novo estudo onde diz que já existe uma quantidade de espermatozoide que eles conseguem, é como se eles estivessem abrindo o caminho para um grupo de espermatozoide que foi separado para ser fecundado. Tem um grupo de espermatozoides que eles, como se eles estivessem abrindo o caminho, preparando lá, dentro lá do processo as mulheres sabem disso, lá o caminho que o espermatozoide, eu vou estudar isso bem. E até chegar lá no óvulo. E a pesquisa diz que o óvulo se abre para o esperma entrar. Não é aquele processo de quase invasão. O óvulo se abre para o espermatozoide entrar. E detalhe, quando aquele espermatozoide chega, é aquele que já foi escolhido para entrar. É aquele. Isso significa que dentro de você já havia uma disposição natural de receber aquela fecundação. Aquele óvulo já sabia que ia ser fecundado. Aquele espermatozoide já sabia que ia fecundar o óvulo. O que eu estou querendo dizer? Eu tive uma mãe muito braba, Maria falou, né? Era muito brava, mas me passou amor. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando precisava educar, mãe brava é amor, tá? Brigar, gritar. Faz isso, menino. Você já parou que quem é filho sabe disso. Menino, sai disso, menino. Você tá indo, menino. Menino, vem cá. Você tá levando a sua mochila? Tá levando o seu... Para, mãe. Larga de ser chata. Menino, vem cá. Bote essa roupa. Eu vou falar. Só se você passar por cima de mim, bate no menino. Você sabia que esse menino sai de casa feliz da vida? Lá no canto da boca dele, ele dá um sorriso e fala assim, minha mãe é desse jeito mesmo. E se faltar isso, ele fica preocupado com a mãe dele. Quando o seu filho salta da sua mão, ele é pequenininho, ele desaparece, corre assim no meio, e você fica desesperado, cadê esse menino? Você fica desesperado, você não encontra ele, e de repente, quando você encontra esse menino, qual a primeira coisa? Você vai lá, abraça ele, e fala assim, ô meu filho, mamãe te ama, aí você faz o quê? Onde você foi, menino? Eu vou te matar se você sumir. Não é assim? É assim que a gente faz. Quando a gente ama, a gente sente raiva. Quando você ama alguém, você já viu qual que é o sentimento que a criança tem quando vê outra criança? É o quê? A criança quer morder, aquilo é afeto. E quando você vê um bebezinho, você fala assim, não, que vontade de comer esse menino. Isso é afeto. Esse sentimento de você querer esganar alguém que você ama porque está fazendo alguma coisa errada, lembra quando eu falei para você que existe esse afeto? Isso é uma forma também de expressar afeto. Quando seu filho nasceu e você colocou ele lá no berço, qual foi o primeiro sentimento que você teve? Você teve o sentimento de que você morria de medo dele morrer. Você ficava todo indo lá olhar ele. Esse sentimento o sentimento que a gente tem dentro de nós, de medo, de raiva, de querer esganar porque você não está fazendo o que eu estou fazendo, isso é mãe. Filho gosta disso, gente. Filho gosta de mãe gritando na cabeça da gente. Filho gosta, eu não estou falando de humilhações, eu não estou falando de espancamento. É aquela mãe que fica gritando na casa assim, ó, vocês vão me matar um dia, vocês acham que tudo eu tenho que fazer nessa casa. Essa mãe é afetiva. Essa mãe é afetiva. A Sheila falou, meu filho mesmo, ele não gosta que eu grito com ele. Hoje mesmo ele me falou assim, mamãe, eu gosto quando você grita comigo, porque eu fico com medo e eu percebi que tem medo de... Ele gosta. As pessoas não entendem que indiferença
que é evidência que você não gosta de alguém. Quem ama grita, quem ama briga, indiferença, isolamento, é isso que faz com que as pessoas não queiram você. As pessoas se tornam adoecidas. Você já viu, você sabia, essa questão de ter alguém na nossa vida como figura materna é tão forte? Você sabia, e foi o meu caso, eu já passei por isso. Você sabia que tem meninos, tem crianças, que elas repetem de ano só para ter a professora de novo com eles? Eles falam o seguinte: se eu for para o ano que vem, eu vou perder minha professora, que ela é a minha afetividade, aquela professora carinhosa, coloca no colo, pergunta como é que tá, conversa. Essa professora que produziu vínculo afetivo, que se conectou afetivamente com aquele menino, esse menino tem a capacidade, essa menina, de repetir de ano para não perder a esposa. Para não perder a professora. Você já viu? Agora você imagina, foi até bom falar esposa, errar falando esposa. Agora você imagina esse tanto de gente casando sem ter vínculo afetivo, sem ter tido isso com sua mãe? Já parou para pensar? O que tem de gente marido que não sabe dar valor à esposa, não sabe se vincular afetivamente à sua esposa, não sabe cuidar da relação afetiva, mulheres que são insensíveis. Quando você vai ver a história dessa pessoa, uma ausência materna terrível. Eu queria, pastora Aida, não tenho lembrança da infância com minha mãe. Lembro das minhas tias cuidando de mim, sempre fui apegada às minhas tias, mas amo a minha mãe. Depois que converti, entendo que não teve culpa. Claro, é aquilo que a gente fala. Qual que é o principal processo de cura? É você entender que essa pessoa não aprendeu a ser afetiva. Você acha que alguém que não foi afetivo vai aprender a ter afetividade? Só que a gente tem que se arrepender, a gente tem que perdoar os nossos pais e se arrepender do comportamento errado que a gente tem. Você deve se arrepender, você tem que pedir perdão pelo comportamento que você está tendo com seus filhos. Agora, pastor, eu nunca tive afetividade com os meus filhos. Nunca é tarde para se vincular afetivamente. Nunca é tarde. Procure seus filhos. Dê a eles, que com certeza está lá guardadinho no coração deles essa ausência. Produza memórias hoje, então. Há tempo de fazer isso. Enquanto nós estivermos vivos nesse mundo, há tempo da gente se vincular afetivamente. A Sônia disse, isso é coisa de Deus. Se você briga com alguém, você fica sem falar com a pessoa, e nossos pais nos educam até com a vara. Mas basta um momento, nós abraçamos e beijamos a nossa mãe. É sempre assim. Você vai e bate no seu filho. Qual a primeira coisa? Você vai lá e disciplina seu filho. Qual a primeira coisa que ele fala? Mamãe, eu amo você. Mamãe, eu amo você. É sempre assim. Gente, produza. Você está entendendo o quanto é importante a figura materna na nossa vida? É essa figura que nos faz melhores cidadãos. Amém? Eu não queria tomar seu tempo, eu queria só essa meditação breve, até porque você precisa estar junto com sua família, tomando seu café. E eu queria só orar por você. Eu queria só trazer essa meditação rápida e acredito que foi significativo para a sua vida. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra que nos cura, que nos leva mesmo a entender a importância das mães na nossa vida. Nós queremos agradecer pelas mães afetivas e queremos orar por aquelas mães que não aprenderam com suas mães, que não aprenderam afetividade. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo hoje, obrigado pelo dia que o Senhor vai nos dar, obrigado pelos beijos que nós vamos dar, pelos abraços, pelos elogios, muito obrigado. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Querido, eu gostaria de confirmar com você o nosso culto às 19 horas, a pastora Leia, a pastora Vanessa e a pastora Líbia vai estar conosco hoje à noite, trazendo uma palavra maravilhosa, bênção de Deus. Também tem um videozinho que a gente fez aí com várias fotografias das mães. Volto a dizer, me perdoe
se a gente esqueceu alguém, mas eu peguei as fotos, eu e a Vanessa fizemos uma pesquisa lá de fotos e montamos. E pouquíssimas mães mandaram os vídeos, mas ficou um videozinho legal, depois você vê lá, foi feito com muito carinho para você. Deus abençoe, muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, a graça e a paz, Pastor Eurípides. E a live está gravada e vai também estar disponível no canal do YouTube lá da nossa igreja. Deus abençoe, a graça e a paz.